É saúde. Tá na mídia. E estamos no ar com mais um Saúde na Mídia. E hoje, um programa inédito, assunto muito interessante, que não é tão visto assim quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, amiga? Pois é, a gente já teve temas sobre cirurgia bariátrica, sobre emagrecimento, mas e os cuidados com a saúde bucal pós uma bariátrica? Você já ouviu falar? Esse é o nosso assunto de hoje. A gente recebe dois especialistas no assunto, doutora Palena Pinto, doutora, que está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E o doutor Roclides Lima, que é cirurgião bariátrico, que está sempre também conversando com a gente. É um prazer recebê-lo. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. E agora, Karina, vamos conversar com eles para a gente entender um pouquinho sobre essa pauta, né? Uma pauta que é bem sugestiva, collab, né? Essa collab diferente. Quando a gente fala sobre um tratamento, né, começando aqui com o Dr. Roclides, sobre um tratamento bariátrico, uma cirurgia para redução, né, do estômago, para perda de peso, o paciente está procurando ali na estética corporal. E por que que a saúde bucal nesse momento acaba não sendo lembrada, né, doutor? Vamos explicar um pouquinho como é que é esse processo de emagrecimento de uma cirurgia, para a gente entender depois com a doutora Palena a importância da saúde bucal nesse momento. Perfeito, Amanda, Karina, doutora Palena, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a cirurgia bariátrica, na verdade, é um tratamento mais eficaz para a obesidade, aquela obesidade grau 3, que é quando o paciente tem ali 35, 40 quilos a mais do peso ideal. E, claro, a bariátrica, ela vai fazer com que o paciente tenha uma perda de peso elevada e ele vai ter também ali uma mudança corporal total. É importante essa saúde dos dentes, a mastigação, ela vai ser fundamental no pós-operatório. Então, esse é um tema muito importante para nós esclarecermos aí para os telespectadores aí sobre a saúde bucal pós-bariátrica também. Então, doutora Palena, vamos explicar o que acontece, né, com a nossa boca quando a gente faz uma perda de peso muito intensa nesse processo de emagrecimento, num processo cirúrgico. O que pode acontecer? Geralmente, durante o processo da bariátrica, acontece muito a perda dos minerais, como vitamina D, cálcio, e esses minerais eles são importantes para a estrutura dentária, como as gengivas, periodontite, saliva, e isso pode levar até a perda do dente, se não tratado. Nossa, é grave, né? A gente já fica assustado. Grave. Quando a doutora Palena vem pra cá, ela vem pra assustar. Sabe aquele efeito que a gente dá o tratamento de choque para as pessoas realmente entenderem que se não cuidar, vai acontecer algo mais grave, né? E tem várias mudanças, né? Porque quando faz a cirurgia bariátrica, a pessoa não consegue, no início, comer sólido, né? Então, a mastigação faz total sentido. Então, na cirurgia bariátrica, doutor, explica como é que o alimento vai passar pela boca, como é que isso vai ocorrer com o obeso, esse tratamento dessa alimentação. Perfeito. O paciente obeso, por si só, ele é um paciente que já está provado cientificamente que ele se alimenta, ele come mais rápido do que o habitual. Então, essa percepção do alimento na boca, ela é fundamental. Quando ele opera, há naquele período inicial dos primeiros 30 dias uma dieta mais líquida, pastosa. Então, há uma necessidade de readaptação. Esse período ele é fundamental para que o paciente ele, com a líquida pastosa cicatrize o estômago, né? Então por isso não damos alimentos sólidos para esse paciente. É uma dieta mais líquida pastosa. E aí, a partir dos 30 dias, ele já tem uma transição para uma dieta mais próxima do normal. Daí exige uma mastigação mais eficaz. Eu falei, é importante essa avaliação prévia à cirurgia para reabilitar esse paciente previamente à cirurgia. Sabemos que infelizmente isso não ocorre muitas vezes, então o paciente vai precisar da estrutura dentária, da oclusão, da mastigação eficaz nesses pós 30 dias. Então, se ele não tem essa estrutura adequada para mastigar, ele vai sofrer um pouco. Daí que vem muitas vezes, aliás, o início ali muitas vezes de transtornos alimentares, ele começa a tomar mais dietas líquidas pastosas, muito calóricas, né? Então você vai ver alimentos mais adocicados, como milkshake. Sabemos que tem a questão essa avaliação do transtorno alimentar, ele é fundamental no pré, mas no pós ele evoluindo com esse consumo de alimentos mais açucarados, mais pastosos, porque ele não tem uma estrutura tão adequada na mastigação, pode realmente interferir na perda de peso e, consequentemente, na saúde dentária, propiciar mais cárie, né, mais problemas ali orais.
Doutora Palena, quando o paciente começa a sentir sintomas, né? Quais são esses sintomas mais comuns de alerta pós uma cirurgia que podem acontecer nos dentes, na saliva, na gengiva, que é um sinal de alerta realmente para procurar um dentista? Como o doutor falou, essa dieta líquido-pastosa, geralmente ela também, por ter muito açúcar, ela também pode ser muito ácida, depende daí para onde o paciente vai escolher. A acidez, ela traz muita sensibilidade para o paciente e o açúcar traz muita cárie para o paciente. E tem outro fator, por ser pastoso ou líquido, várias vezes o paciente decide não escovar os dentes. Porque basicamente tomei de canudo, basicamente tomei numa colher. Então, se toda vez que eu for comer isso aí, eu tomo a cada 2 horas, eu não preciso escovar os dentes, só, sei lá, quando eu for dormir. Então, isso acaba levando, sim, a cáries e até a perda dos dentes, como a gente fala. Mas isso que o senhor falou sobre a reabilitação prévia é muito importante. Porque se você já tiver com tudo organizado, se você fizer uma avaliação odontológica prévia, não vai ter nenhum problema como esse. Entendi. E aí também é interessante a gente falou dessa perda nutricional, a doutora Palena falou, né, dos nutrientes que acabam diminuindo. Doutor Euclides, pós, né, cirurgia, a gente tem que ter um acompanhamento. E esse acompanhamento nutricional é importante também para essa reabilitação desse paciente. O que a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção, até para evitar, né, um efeito rebote da cirurgia, porque a gente sabe que é uma cirurgia, tende a ter um prazo duradouro, mas a gente está conversando aqui até nos bastidores antes, que existem muitos casos de pessoas que voltam a engordar e aí voltam a ter problemas, enfim, e acaba tendo todo um transtorno no pós. Perfeito. Você chamou a atenção para uma situação muito importante, que é o segmento do paciente no pós-operatório. Esse segmento nós já temos protocolos de acompanhamento, que esse paciente ele volta com 45 dias, ele volta ali com 60 dias, aí ele volta, é a parte mais inicial da adaptação da cirurgia. Depois ele volta com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano. No segundo ano ele já vai voltar 2 vezes ao ano. É importante nessas avaliações nós avaliarmos os sintomas, claro, porém nós vamos fazer algumas suplementações de minerais, complexo B, a vitamina B1, a B12. Super importante. Isso, a vitamina D, que nós sabemos que no obeso, 50% desses obesos eles têm deficiência de vitamina D, o cálcio. Nós avaliamos também a parte óssea, com uma densitometria óssea, com 1 ano de operado. Então, para quê? Para prevenir lesões, assim como perda óssea, que vai favorecer ali uma fratura de ossos, clavícula, mão, braço, que pode acontecer em deficiências graves, assim como a perda dentária. Claro que, só para finalizar, nós sabemos que as cirurgias antigas, que eram muito desabsortivas, elas tinham mais risco. Hoje é importante nós falarmos que a maioria dos pacientes que nós operamos são cirurgias menos desabsortivas. Hoje o conceito é diferente, é de mudança hormonal, é de mudança metabólica. Então hoje 70% das nossas cirurgias são o sleeve, que é uma cirurgia que não desvia o intestino. Porque o intestino delgado, que é onde é desviado no bypass, por exemplo, é onde absorve ali o cálcio, o ferro, a vitamina B12. Então, se eu não desvio esse intestino com o sleeve, por exemplo, as taxas de deficiências ali são bem menores. Bem menores. A doutora Palena ia complementar também? Sim, quando a gente faz a bariátrica, tem essa perda pode ter osteoporose e isso também prejudica muito a saúde gengival e a perda dentária, né? Como ele falou. Essa perda do dente chega bem mais rápido do que o que demoraria para alguma pessoa. A pessoa tem uma predisposição maior, então. Tem muita predisposição. E existe uma diferença entre tratamento para quem faz uma bariátrica de bypass ou quem faz o sleeve? No caso de saúde, de no cuidados? No caso de saúde e de cuidados, os nossos tratamentos, eles sempre vão ser baseados naquele que eu sempre falo, né? Prevenção que seria tratamento em casa, escova, fio dental.
raspador de língua e se cuidar. Se cuidar primeiro. E precisa ir ao dentista para avaliar a condição da saúde gengival, da saúde dental. E uma coisa que nos preocupa muito hoje é a densidade do dente, porque ele pode fraturar, dar uma trincazinha e levar a uma hipersensibilidade muito alta e eventualmente a perda dentária. Então essas avaliações constantes, elas precisam ser feitas. E doutora, e a boca seca? Também é uma condição que pode ocorrer nesses pacientes? Aquela Ocorre. sensação de boca seca o tempo Ocorre todo? bastante, e essa boca seca também leva o paciente a até ter mais cáries. Todas essas alterações, elas vão levar o paciente a mais riscos de doenças bucais do que o normal. Então, é necessário sim, além da prevenção de você ir antes de fazer a bariátrica, você seguir o acompanhamento com o dentista. Inclusive, dentro dos 30 dias, você pode fazer uma reabilitação, que seria excelente para a sua recuperação da bariátrica. Nesse caso de boca seca, por exemplo, quais medidas teriam que ser tomadas? Assim, o tratamento, que você falou que isso pode levar também a ter mais cáries. É um tratamento tranquilo a ser seguido? É um tratamento tranquilo a ser seguido. Geralmente nós mandamos manipular uma solução e que ela vai estimular a produção de saliva. Existem vários tipos de solução e, de acordo com o paciente, a gente faz essa prescrição. A gente tem de tudo. Eu nem sabia que existia uma solução para produção de saliva, né? Mas a gente nós tem. temos assim algumas doenças sistêmicas que também causam a diminuição da saliva, né? Síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, que pode acarretar isso, que tem maior incidência de cárie também. E um fato interessante que eu queria chamar a atenção é que no paciente que faz bariátrica, muita gente não sabe disso, mas ele tem uma mudança de paladar. Porque essas papilas elas ficam mais sensíveis com a perda de peso. Como é que seria essa mudança? Que sente mais o gosto do salgado, do doce? Como é que muda? Isso, nós sabemos assim, a percepção do nosso consultório. O paciente ele chega muitas vezes e diz: eu gostava muito de comer comida gordurosa. Hoje, se eu olho a comida, eu já me sinto mal. A comida gordurosa, quando eu boto na boca, eu não consigo engolir. Então, a questão do açúcar, né? Então, no início, como a doutora Palina falou, o paciente, a questão da maior incidência de cárie por conta de consumo de alimentos açucarados, nós também incentivamos esse paciente a usar o adoçante, justamente também por conta da perda de peso. E tem pacientes também que tem dumping, né? Quando Sim. consomem o açúcar se sentem mal. Isso, o dumping, a questão Até explicar para o pessoal o que é o dumping, né, doutor? Isso, já a gente pode explicar. Eu queria só finalizar essa questão da mudança do paladar. Alguns pacientes falam: doutor, eu não comia salada, hoje eu prefiro salada. Se tomar alguma coisa mais doce, ele vê o doce, parece que ele fica com um sabor exacerbado. Seria um sonho, né? Todo paciente perceber dessa forma: quero salada, não quero mais um doce de leite. Perfeito. Porém, isso é passageiro. Ah, não, eu achei que tinha que ser Isso é possível. passageiro. Então, a sensibilidade dessas papilas, elas aumentam no início, principalmente nos primeiros 3, 4 meses. Porém, ela vai também normalizando. E aí o paciente volta a se alimentar. Sobre o dumping, a importância de você não consumir alimentos açucarados, principalmente na fase inicial, é isso. O dumping nada mais é do que uma hipoglicemia acentuada. Então, o paciente que ele come doce, que ele é operado principalmente do bypass, ele vai ter uma absorção rápida desse açúcar no intestino, e aí o pâncreas ele vai liberar uma maior quantidade de insulina para combater esse açúcar, e aí acaba baixando demais. E aí o paciente fica com sudorese, naquele suor frio, a sensação de desmaio, né? O mal-estar, né? Parece que vai sensação de morte muitas vezes, né? Que eles descrevem. E o tratamento é você, primeiro, tentar se acalmar, que é, né? Dar uma passageiro. passageiro, Dar uma deitar, de cochilada. repente deitar um pouquinho e, assim, apesar do consumo de doce causar isso, mas nesse momento você tem que comer alguma coisa doce para subir um pouquinho a glicemia. Então, e ficar quieto, né? Que vai passar. Ficar deitado, no repouso. Isso. Vai passar.
Perfeito. Gente, vamos falar um pouquinho sobre também os impactos na saúde mental, né? A gente, esses impactos emocionais de uma cirurgia bariátrica, desse acompanhamento, porque aí também envolve uma odontologia estética, porque o paciente muda, a percepção dele no espelho, na vida, ao redor, muda. Como é que é feito esse acompanhamento, tanto por parte do cirurgião, né, no pré, e também nesse pós, nessa estética odontológica? Vamos começar aí com o doutor. Isso é muito importante. Então, a parte mental, ela é avaliada no pré-operatório, o paciente passa por uma avaliação psicológica. Alguns nós temos a necessidade de mandar para o psiquiatra, especialista principalmente em transtornos alimentares. Nós sabemos que 30% dos pacientes obesos têm transtorno alimentar prévio. E a mudança que a cirurgia bariátrica vai fazer, ela vai melhorar muito a autoestima do paciente. Então, essa semana eu atendi uma paciente, 1 ano de operada, perdeu 32 quilos. Mulher, imagina essa paciente mulher, 30 anos, depois da gestação, que ganhou 30 quilos. E agora ela disse, doutor, quando eu tinha 18 anos eu tinha esse peso. Então a autoestima vai lá para cima, já chegou com o cabelo escovado no consultório, toda arrumada, né? Então assim, a autoestima vai lá para cima. E eu imagino que a doutora Palena também passa por essa transformação no consultório dela, né? Exatamente, eu tive uma paciente agora, que foi antes de ontem. Ela tem 33 anos e fez a bariátrica já tem 1 ano e veio pra... Será que é a mesma paciente? Não pode me falar o nome aqui. Ela veio pra se ver novamente, se reencontrar. Isso acontece muito nos pacientes que fizeram bariátrica e procuram o nosso consultório, porque, como várias vezes a gente já conversou aqui, o sorriso é o nosso cartão de visita. E quando a gente se muda, assim, se transforma, a gente precisa encontrar o nosso caminho de volta, né? O nosso caminho, não de volta, mas um novo caminho. Para onde a gente vai seguir agora? Aí transforma tudo fisicamente, mas ainda precisa se encontrar. Aí procura o sorriso, que é o que se via na infância. E com essa paciente, a gente fez a transformação dela, foi muito rápido. Ela fez o clareamento, fez as facetas, ela fez vários vídeos na frente do espelho do consultório, assim. Feliz. Meu Deus, sou eu de Realizada. novo, agora eu tô bonita, realizada mesmo, assim, porque parece que às vezes é só um passo que falta, né? Claro que a bariátrica é super importante. Eu sou super a favor de qualquer tratamento que você vá se melhorar. Você deve fazer, vai se sentir melhor. Mas é muito bom você ver que a pessoa de fato agora está realizada. Porque a gente está falando aí de um tratamento que é importante para o controle de uma doença crônica, que é a obesidade. E todas as implicações que ela vai levar também, né, para outras doenças. A gente está falando aí de questões de saúde bucal e também de outras questões e condições físicas que a gente evita quando faz um tratamento para uma obesidade com a bariátrica, né, doutor? Sim. A obesidade, ela é uma doença que hoje afeta 22% da nossa população. Então, se você colocar o sobrepeso, esse número aumenta para 51%. Nossa. São dados do último censo, que nós chamamos de Vigitel da saúde. Você impacta muita gente. As doenças que são associadas à obesidade, o diabetes, a hipertensão, doenças articulares, hérnia de disco, fraturas. Tem algumas outras doenças como a disfunção erétil no homem, que é causada pela obesidade através do hipogonadismo. A gordura, ela transforma a testosterona em estrógeno, então há uma taxa elevada de hipogonadismo no pré-operatório, né, no paciente obeso como um todo. E a bariátrica ainda é o método mais eficaz. Eu imagino que ainda vão lançar novas terapias, né? Estamos com os remédios agora, que é importante frisar que os remédios, eles mimetizam a cirurgia bariátrica. São hormônios sintetizados, hormônios que foram descobertos através da bariátrica e que a indústria foi lá e sintetizou. Então já foi um grande avanço. Por que é importante frisar? Algumas pessoas falam, mas a bariátrica vai sumir, vão parar de operar e tudo, enfim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o remédio, ele vai nos ajudar a tratar mais pessoas. Então hoje nós operamos somente 2% dos pacientes que precisam operar. É uma taxa muito
baixa. Por que isso? Primeiro, nem todo mundo tem plano de saúde. No Maranhão só 21% tem. Segundo, no SUS, aqui no Maranhão opera-se 2 bariátricas por semana. É muito pouco, né? Então, E a bariátrica no SUS é a mesma que é operada no hospital? É videolaparoscopia, cirurgia isso. aberta, robótica? Videolaparoscopia. Hoje já é videolaparoscopia. Porém, como eu falei, nós operamos muito pouco ainda. Nós estamos no meio, muitas vezes nós estamos aqui no meio, Sim. que um amigo operou. Assim, nós estamos no meio que é, assim, um meio que muita gente opera, porém, a grande maioria da população não tem esse acesso. O remédio, ele vem para ajudar. Eu imagino que com a avançada tecnologia, Os custos também os vão custos vão diminuir, diminuir, as medicações, e vão surgir outras terapias também, né? Eu digo que o tratamento para cirurgia bariátrica, ou para a perda de peso, para a obesidade, ele vai ser cerebral. Vai ser lá no hipotálamo, provavelmente vai ser o neurocirurgião que vai fazer, daqui a um futuro bem É próximo. porque tá tudo ligado à nossa emoção. É, A gente tá tudo come as nossas ligado a emoções. isso mesmo. A gente come Come as nossas emoções, né? Tá mais Exatamente. ansioso, às vezes eu paro de comer, ou come mais, ou tenho um desejo mais por carboidrato, por açúcar, por doces. E aí, doutora Palena, falando desse assunto da obesidade, qual a maior incidência, né, de riscos para a saúde bucal para as pessoas aí que têm sobrepeso e obesidade? É um risco muito grande, principalmente para cárie, devido à quantidade de açúcar e carboidrato que consome, e principalmente também as doenças gengivais periodontais no total, porque além de você ser obeso, muitas vezes está ligado à depressão, e aí a depressão, ela também leva a gente a deixar de se cuidar, e deixar de se cuidar também leva a falta de higienização. Então, esses problemas, eles só se acumulam na mesma pauta inicial, que é a prevenção. E Doutora, mas por que será que os pacientes que têm obesidade, eles não frequentam tanto o dentista? Eles são muito intimidados pela questão de não se sentir bem no consultório devido à cadeira. Eles já foram muito rejeitados por causa disso. E também tem a questão dos diabéticos, né? Que os diabéticos também têm o mesmo problema em relação à periodontite, à perda de dente, a cáries. Recentemente já saíram artigos que ligam as crianças não consumindo açúcar até os 2 anos, elas vão ser prevenidas de doenças cardiovasculares. Isso é muito bom. Você não dá açúcar para o seu filho e aí por 2 anos, e aí ele não vai ter, teoricamente, a predisposição a doenças cardiovasculares e também outras doenças como depressão. Isso é maravilhoso. Como é que o açúcar está associado até à depressão, né, doutora? Impressionante isso. Muito. E pegando o gancho do diabetes, que a doutora Palena mencionou, os pacientes obesos, eles são muitas vezes diabéticos. São. Com o aumento do peso, há uma resistência insulínica. É importante frisar que o paciente que é obeso, que não é diabético ainda, existe ali a gente chama de uma sombra que ainda não aparece nos exames, e ele vai aparecer a partir do estímulo da obesidade a 12 anos após esse estímulo inicial. Nossa. Então, são 12 anos que ele vai ter os exames ali normais, porém o pâncreas está brigando ali, produzindo insulina e tudo. Então, quando nós dosamos ali insulina em jejum, homocisteína, ferritina, nesse paciente é lá em cima, é o sinal que o organismo está brigando contra o diabetes. E que a contra qualquer momento glicemia. pode explodir, então. E uma hora ele vai aparecer nos exames. Então, é importante frisar que o paciente obeso, existe aquela questão de obeso saudável. Eu tenho obesidade, mas meus exames são todos normais. Isso não é verdade. Existe essa sombra laboratorial e também o perfil do obeso, que é um perfil de acúmulo de gordura que muitas vezes não se mostra ali nos exames, mas que vai aparecer repentinamente lá na frente. E doutor, e quais são os benefícios do paciente pós-diabético ou pós-bariátrica para o metabolismo, né? Que é uma cirurgia metabólica, né? Às vezes a pessoa tem
gordura no fígado, diabetes, tem também pressão alta. Então, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica para esse paciente? Perfeito. Antigamente nós imaginávamos que nós deveríamos restringir o alimento e esse paciente ele ia emagrecer e ia melhorar tudo isso. Hoje nós já sabemos, hoje que eu digo, de 20 anos para cá, pesquisas já mostram que a principal causa de emagrecimento não é você restringir o alimento, é você estimular os hormônios intestinais. O nosso intestino ele é o segundo cérebro. Isso vocês já viram, né? Já fizeram matéria sobre isso, mas enfim. Quando faz a bariátrica, você aumenta esses hormônios intestinais, que é o GLP-1, que é o que o Victoza, o Ozempic, né, foi sintetizado, atuam, que é o GLP-1. Então, esse GLP-1, o PYY, eles vão dar saciedade para o paciente. Então, melhora a parte metabólica, melhora o apetite, diminui o apetite, melhora a saciedade, diminui a grelina, que é o hormônio da fome. Então, a grelina, esse paciente, quando opera de bariátrica, eu costumo dizer que a grelina normal, quando dá ali meio-dia, 1 hora, no paciente não operado, é em torno de 100. No paciente operado é 30, 40. Então, o hormônio da fome diminui também. Então, com isso, vão melhorar ali a parte metabólica como um todo. Hipertensão, em torno de 88% ficam com a melhora, né? A gente não fala em cura, mas melhora, remissão. Diabetes, 93% dos diabéticos, eles vão ter remissão desse diabetes com a cirurgia, mas claro, e as outras doenças, mas claro, nós devemos fazer esse segmento a longo prazo. Esse segmento que é importante o paciente estar no consultório, porque o profissional ele vai ter esse feeling de dizer, olha, esse paciente aqui, talvez ele não fique com remissão do diabetes, mas se eu deixar um comprimido aqui de hipoglicemia oral numa dose baixa, vai ajudá-lo. Esse aqui, se eu botar o comprimido, vai dar hipoglicemia. Então, a medicina, a odontologia, o profissional, ele é formado justamente para atuar de forma personalizada. Né? Nós temos visto aí a banalização do uso de remédios, né? Não estou nem falando de remédio de dor de cabeça, né? Mas que todo mundo toma. Mais remédio para emagrecer, a automedicação está automedicação, e isso tem riscos. Paciente que não pode tomar um remédio que tem um risco maior de trombose, paciente que não pode tomar um remédio que tem um risco maior de sangramento. Então, o profissional que vai ter essa sensibilidade, afinal, passou na faculdade, passou na especialização, justamente para atender ali de forma especializada o ser humano. Nós estamos tratando com vidas. Verdade. Na opinião de vocês, qual que é essa importância um tratamento multidisciplinar? Aqui a gente tem hoje, Amanda, 2 profissionais, um falando de saúde bucal, o outro de obesidade, de tratamento cirúrgico. Qual a importância dessa integração para o paciente? Então, é fundamental, nós acabamos nos relacionando mais com nutricionista, com psicólogo, psiquiatra, endócrino, educador físico, mas o dentista ele é um profissional fundamental para esse sucesso do tratamento. Nós estamos falando de doenças, né, que podem ser prevenidas através de um cuidado maior, e estamos falando também de uma reabilitação lá na frente. Essa multidisciplinariedade ela é fundamental. É aquela questão de você ter o paciente no centro do cuidado, que hoje é o que deve ser feito. Exatamente. Já passou aquela fase que o paciente, o profissional era a estrela. Não, hoje tem que ser um profissional moderno, um profissional que atende de forma adequada, ele tem que botar o paciente no centro do cuidado e nós irmos para objetivamente ajudar essa pessoa. Então, daí a comunicação com o dentista, com o psicólogo, com o nutricionista e os outros profissionais. E ver, né, o médico, o profissional, o dentista, ter essa capacidade de olhar para aquele paciente, além daquela queixa que ele está indo para o consultório, e daí conseguir ajudá-lo de um modo completo, integrativo, né? É exatamente isso, né, doutora? Dentro da odontologia, a gente já trabalha muito assim. Até porque nós lidamos muito com pacientes oncológicos, pacientes pré-cirúrgicos também. Todo mundo tem que passar ali pelo dentista para saber se pode ou não fazer uma cirurgia. Tem até dentista hospitalar, né? Que ele vai validar ou não a sua cirurgia. Então, essa integração ela tem que ficar ainda melhor, ainda maior, porque esse caso que o doutor apresentou hoje, que nós
tivemos essa pauta, é só um dos casos que representa a importância da odontologia dentro da cirurgia dele, mas tem vários outros casos que a odontologia deveria estar, como por exemplo na gravidez, como a gente também A gente já conversou por abordou. aqui. Então, a saúde bucal, ela faz parte da nossa saúde corporal, não tem como ignorar essa parte. E doutora, qual tipo de acompanhamento você considera ideal justamente para que evite problemas de saúde bucal nesses pacientes pós-bariátricos, pacientes ali que estão nesse tratamento, né, de obesidade, para que a gente possa entender o que seria o passo a passo de um acompanhamento ideal? A gente falou muito de prevenção, mas o que é esse tipo de acompanhamento com o profissional? O Dr. Euclides falou das etapas, né, que o paciente passa, que ele tem um mês, ele volta, não sei quanto tempo ele volta, até um ano ele está em acompanhamento com o cirurgião dele. E no dentista, como é que seria esse acompanhamento? No nosso caso, dependendo se a gravidade de todas as doenças que ele apresenta for muito grande, ele vai ter que vir primeiro realizar todos os procedimentos e aí a gente vai acompanhando mês a mês. Principalmente se tiver a questão da saliva envolvida e da sensibilidade. E aí precisamos avaliar também a dieta. O dentista ele vai basicamente ver tudo. Parece assim que você está indo pela primeira vez no hospital mesmo, que a gente vai perguntar tudo. A alimentação é muito importante. Qual tipo de alimentação, se é ácida, se tem açúcar, quantas vezes você está comendo por dia, quantas vezes você está escovando seus dentes por dia. Basicamente a gente tem que reeducar e planejar a reabilitação. Então depois disso, que está tudo certo e tratou a sensibilidade, é a cada 3 meses. Geralmente a gente fala 6 meses, né, para um paciente normo-reativo, mas o paciente bariátrico a gente dá 3 meses. Perfeito. Gente, nosso tempo estourou. Já? Com esses dois maravilhosos hoje com a gente aqui, nosso tempo estourou, mas ainda dá tempo da nossa perguntinha extra, aquela perguntinha mais leve ou mais reflexiva, né, Karina? A Paulina já conhece, agora eu acho que o Dr. Euclides ainda não. Acho que ele ainda não passou aqui por essa vamos pergunta. começar por ele? Pronto. Né? Que tem uma caixinha preta aqui que tu vai Ele pegar. vai responder isso com tanta Leveza. Paulina, faça as facilidade. honras aqui. Eu vou Pronto. abrir Doutora pra ele Paulina. aqui. Pronto. Vocês podem escolher Caixinha preta, tu vai a escolher pergunta uma. surpresa. Escolhe uma aí. Vai responder pra galera do Saúde na Mídia. Ansiedade. Posso ler? Pode ler Por pra gente, favor. por favor. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu e como ele impactou suas decisões e atitudes ao longo da vida? Nossa. E eu imaginando que era sobre saúde Não. oral, É pra bariátrica. reflexão. Não, é sempre assim. Sim. Aí é pro Euclides Aqui é reflexão Lima mesmo. responder. Eu choro toda vez. Eu acho que assim, acaba sendo o conselho de pai e mãe, né? Então, o conselho... Minha mãe, assim, ela... O pessoal diz que ela parece muito comigo, no sentido de falar tranquilo e tudo, fisicamente também. Então, minha mãe, o filho, o homem, geralmente fica mais próximo da mãe, né? Muitas vezes. Isso aí eu acho que é mais comum o que a gente escuta falar. Então, meu pai trabalhava muito e minha mãe ficava muito comigo. Então, ela sempre dizia, olha, estuda, vai atrás do teu sonho, só o estudo vai te deixar, vai fazer com que você conquiste seus sonhos. E então, assim, o conselho de mãe, de ir além, né, por mais que tenha dificuldades ali, muitas vezes a gente que encontra pela vida e assim, eu encontrei bastante dificuldades, então, mas assim, com perseverança, né, a gente acaba trilhando aí, sempre lembrando disso, né? Minha mãe sempre dizia, olha, vai, batalha que você consegue. E aí, assim, eu segui o conselho dela e eu acho que para mim isso foi o mais valioso. Ai, muito bom. Muito Conselho de bacana. mãe, viu, gente? Eu vou dar, assim, uma pincelada nisso aí. Qual o conselho que o pai hoje, o Euclides pai, daria para os teus 2 filhos? Então, meus filhos, assim, eu já tive uma percepção
de ficar mais próximo, né? Claro, a geração dos nossos pais, o meu pai é um pouco mais velho, imagino que o de Palena, mas que o de vocês, praticamente a mesma idade, mas era outra geração, né? De criação, de ficar mais com os filhos, enfim. Hoje nós temos um esforço maior de ficar com os meus filhos, com os filhos. Então eu termino minhas coisas, eu vou atrás de onde eles estão. Eu quero ir para casa, quero ir buscar na escola se der tempo, né? Muitas vezes as cirurgias não deixam, mas deixo todos os dias na escola, enfim. Mas o que eu sempre tenho falado para eles são pequenos ainda, um adolescente agora, é que eles façam ali uma jornada com humildade, principalmente, temor a Deus, né? E honrar com o caráter da nossa família, né? E estudar. Isso aí, Esse continua. Se você estuda, você vai além. Eles têm uma pressão muito grande, né? Porque eu e minha esposa somos médicos e tudo, então a parte acadêmica, eu já fiz toda a parte acadêmica, então é uma pressão grande. A minha esposa fica perguntando o que é que eles querem ser, eu não pergunto, mas assim, vão ser o que eles quiserem, assim, no sentido de profissão. Tem o exemplo dentro de casa da medicina, mas assim, a gente quer oferecer educação para eles descobrirem ali qual é a vocação, né? Mas eu acho que seriam esses conselhos. Conselhos valiosíssimos, né? Caráter e educação que a gente pode passar para os nossos filhos com excelência, né? Para que eles se tornem ainda melhores do que a gente. Muito obrigada pela sua resposta e estou curiosa agora para saber a pergunta de doutora Palena. Ela já tá com a carinha dela aí, Gi. Gi, o que eu vou fazer agora? Chorar. Pronto. O que eu vou refletir Doutora pelo resto da Palena. semana aqui? Tchan, tchararã, suspense. A cara dela é uma graça. Ela faz suspense até pra gente, que a gente fica nervosa pra saber qual é a pergunta. Ai, meu Deus. O que sua profissão te ensinou sobre o mundo e sobre você mesmo? Algo que você jamais imaginou antes de seguir essa carreira? Amei essa pergunta. Bonita, né? Finalmente. Essa pergunta, muito boa. Finalmente algo que não vai me fazer chorar. Que vai te fazer ficar feliz. Ó, eu sempre quis ser dentista desde os meus 9 anos de idade. Era o meu sonho. Mas eu nunca imaginava aonde isso ia me levar e o que de fato eu ia trabalhar, né, com isso. E isso fez mostrar que eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Eu sou uma pessoa que se importa muito com os outros, né? Pediu aqui para avisar o que mostra sobre mim mesma, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me descobri assim. Eu não sabia que eu era assim. E cada dia que eu atendo, eu me sinto melhor comigo mesma por estar fazendo algo por alguém. Tem mais alguma pergunta aqui? O que eu jamais imaginei que iria acontecer comigo nessa carreira é crescer. Porque quando eu já era nova, quando eu tinha 9 anos, já tinha muito dentista no mundo. E aí eu ficava muito nervosa já, desde 9 anos, porque eu já estudava obcecadamente para ser dentista. E aí minha mãe também me falava muito uma coisa, que era: se você for boa o suficiente, você vai ser reconhecida. Então faça o seu melhor. E aí eu levei isso na minha cabeça. E tá sempre fazendo, né? Tô sempre porque fazendo o meu se formou melhor. no mestrado, agora já está no doutorado, a nossa doutora Palena aqui, então tá sempre em evolução. Tô sempre e o em estudo não evolução. sai da vida também, né, doutora? Não sai, tem que continuar sempre. É isso aí, gente. E aqui o Saúde na Mídia vai continuar sempre trazendo para você essas informações profissionais maravilhosas, trazendo essa interatividade, trazendo especialistas renomados, estudiosos, com informação de qualidade, com nossa curadoria de excelência, né, Karina? Exatamente, mas pede aí para já se inscrever no canal, porque tem esse programa, tem outros também. Só clicar aí no sininho, se inscreve e já pode também
mandar perguntas, né? Participar das nossas redes sociais, né? Isso é Amanda Couto. Compartilha, se inscreve no canal. Vocês não têm noção do quanto que isso é importante pra gente, para que a gente continue crescendo com a informação para você. É muito simples, é fácil, é gratuito. Você vai ver a palavrinha aqui, inscrever. Clicou, você vai colocar seu nome, automaticamente toda semana, quando tiver episódio novo, o YouTube vai te mandar uma notificação. E aí você vai saber que tem episódio novo para você compartilhar com quem você gosta, tá bom? Compartilhar saúde é compartilhar amor. Então já fica a dica para vocês. Gente, finalzinho de programa. Muito obrigada mais uma vez Muito pela obrigada participação. a todos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Saúde, gente. Tchau, tchau.